eu tenho nódulos nos seios. 4 no total, já foram 5, atualmente são 4. Vou explicar exatamente porque que diminuiu aqui nesse vídeo de hoje, então fica aí, já se inscreve no canal pra você não perder nada. Mas antes disso, eu preciso te perguntar se você já conhece a minha loja. Lá a gente tem lingeries lindas, umas calcinhas modeladoras que tá vendendo maravilhosamente bem, porque elas são realmente maravilhosas. Vai lá ver, lojadaTati.com.br. Dá uma vontade de gritar igual o Cauê quando eu vou fazer propaganda? Semana passada eu fui convidada e participei de um evento na minha cidade natal, que é Araxá, Minas Gerais, que dava início à campanha do Outubro Rosa. E daí eu me lembrei que há mais de 5 anos eu tinha feito um vídeo aqui no canal contando sobre os meus nódulos. E fui procurar aquele vídeo pra divulgar de novo e acabei notando que eu tô um tanto quanto agressiva naquele vídeo. Fiquei pensando, gente, pra que isso? E ao mesmo tempo pensei, vou refazer esse vídeo com outras informações agora. Inclusive, quando eu fiz aquele vídeo lá 5 anos atrás, aconteceu uma das histórias mais marcantes que já rolou comigo aqui no Acidez Feminina e eu vou contar pra vocês no final desse vídeo. E o motivo pelo qual eu acho que eu tava tão agressiva era porque nem eu tinha facilidade pra falar sobre esse assunto. Tanto é que 2 desses 5 nódulos eu tinha acabado de descobrir naquela época. Então acho que nem eu tava meio confortável de falar nesse assunto e daí saiu aquilo que saiu. Pois bem, a minha avó teve câncer de mama há mais de 30 anos atrás. Ela morreu, já é falecida, ela não tá viva mais. Quantos eufemismos para a morte, não é mesmo que eu tô usando? Mas ela morreu de um outro tipo de câncer, porque naquela época, há mais de 30 anos, ela fez o tratamento e se curou do câncer de mama. A única questão que ela ficou foi com uma sequela da própria cirurgia, que alguma coisa deu errado no meio do processo, que ela começou a reter líquido no braço direito. Então ela tinha esse braço mais ou menos do tamanho de uns 6 braços normais, assim, era grosso, muito grosso, de líquido. E aí ela usava faixas e fazia fisioterapia, só que era muito pesado e era uma complicação danada pra ela. Imagina, já o braço direito mesmo. Mas o câncer de mama foi curado e depois de 20 e tantos anos que ela foi ter um outro tipo de câncer e ela acabou falecendo desse outro tipo. E por causa desse histórico da minha avó, a gente sempre foi muito incentivada na família a fazer o autoexame e também a sempre pedir um ultrassom durante os nossos exames preventivos com a ginecologista anual. E para além disso também, praticamente todas as minhas tias já descobriram nódulos benignos nos seus seios, muitas delas tiraram os nódulos, os fibroadenomas, minha mãe tirou, minha mãe chegou a fazer punção num outro nódulo uma vez, porque existia a desconfiança de ser um nódulo maligno, acabou que não deu em nada, era benigno também. Ou seja, é uma preocupação da família inteira e por ser uma preocupação que vem de muitos anos, a gente sempre teve esse cuidado. Mas daí para continuar essa história eu tenho que voltar ao evento que eu tava na semana passada. Lá tinham 4 mulheres contando as suas histórias com o câncer de mama, como que elas descobriram, como foi o tratamento, como elas estão hoje em dia. 3 dessas descobriram o câncer muito jovens, com idade de 20 até 26 anos. Dentre essas mulheres tinha a Bela, que é uma pessoa que eu tinha um contato há mais de décadas atrás, porque ela é familiar de uma pessoa que é meu familiar. Sabe aquele trem de cidade do interior? Pois é, aquilo. E fazia muitos anos que eu não via ela e quando eu cheguei lá eu fui descobrir que ela era uma das pessoas que ia contar a história dela e eu nem sabia que ela tinha tido câncer de mama. Ela teve, e pasme, descobriu durante uma consulta de rotina com o ginecologista, só que o agravante é, ela descobriu grávida de 3 meses. Fez praticamente todo o tratamento enquanto ainda estava grávida, tá aí com um filhão e tá super bem, se curou, tá ótima. Mas você imagina o desespero que é, primeiro, a gente pensar que câncer de mama só dá em pessoas mais velhas, porque a mamografia ela é pedida a partir dos 40 anos de idade. E bom, tava ali na minha frente bem a prova de que isso não é verdade. E segundo, descobrir o câncer durante uma época tão especial que é a gravidez, né? Imagina a quantidade de dúvida que ela não teve que passar, imagina a quantidade de questões que ela não teve que viver durante aquele processo. E da história dessas 4 mulheres que estavam lá, existia uma coisa que era igual a todas elas, que é a descoberta do câncer precocemente. As outras 3 descobriram com o autoexame, apalpando o seu peito. Uma delas estava um dia e esbarrou e sentiu um caroço, nem estava fazendo autoexame, só esbarrou, sentiu um caroço, achou que era um problema, fez o autoexame e foi no médico e realmente era maligno.
maligno. O que me fez ficar pensando o seguinte: será que se a gente já não tivesse esse histórico na família, a gente seria tão incentivada a fazer o autoexame? Será que se minha avó não tivesse tido câncer de mama há mais de 30 anos atrás, a gente teria feito o autoexame, eu e as minhas tias, a gente teria descoberto os nódulos, a gente estaria olhando isso de tempo em tempo? E eu fiquei pensando que a resposta para essa pergunta é não. Acho que se a gente não tivesse tido esse caso na família, a gente não estaria fazendo o autoexame regular, a gente não estaria fazendo os ultrassons, e esse é um dos outros motivos que eu resolvi regravar esse vídeo aqui. Antes de eu contar sobre os meus nódulos, eu vou contar para vocês também que é muito mais comum do que a gente imagina. Pra você ter noção, no meu caso, além da minha avó materna, a minha madrasta teve câncer no último ano e a minha sogra teve câncer de mama há 3, 4 anos atrás. Ambas descobriram precoce, fizeram a cirurgia, fizeram o tratamento e agora estão bem. Agora deixa eu contar para vocês o meu caso. Todos os meus nódulos são benignos. A gente não necessariamente teve que fazer a punção. Eu descobri o primeiro nódulo, eu tinha 20 anos de idade. Vocês sabem que eu morei no Canadá durante um tempo trabalhando com limpeza, né, como faxineira em alguns prédios, que eles não chamam de faxineira lá, é um outro termo. Porque em inglês é chique, né? Não tem no Brasil, meninas, então o nome é cleaner. E aí, pouco tempo antes de eu voltar para o Brasil, eu estava fazendo o autoexame e descobri um nódulo. E aí já estava com a data da viagem marcada de volta, voltei pro Brasil, fui no mesmo médico que atendeu a minha avó há 1000 anos atrás, o médico fez todos os exames e detectou que era benigno. E aí na época eu lembro da minha mãe questionar ele assim, mas não tem que fazer uma punção para descobrir se é maligno ou benigno? E aí ele falou que não, só pela forma, pela densidade, por onde ele estava, ele conseguia dizer que era benigno e tudo bem, mas que se eu quisesse fazer uma punção, ele faria uma punção. E aí eu cheguei a perguntar se não tinha que retirar o nódulo, porque muitas das minhas tias tiraram os nódulos dela. E ele falou que como eu era jovem e existia a possibilidade de eu ter filhos e amamentar algum dia, ele preferia acompanhar semestralmente ao invés de fazer a cirurgia para tirar, porque aquilo poderia influenciar nas minhas glândulas mamárias depois, quando eu resolvesse amamentar. E daí eu me mudei para Uberlândia, continuei o acompanhamento com uma mastologista e a minha ginecologista daqui, e foi assim que eu descobri o segundo nódulo. A gente descobriu ele no autoexame e no exame que a médica fez, e eu fazia o ultrassom semestral também, então ele já apontou no ultrassom. E eu passei alguns anos sem aparecer nenhum outro. E daí, belo dia, apareceram mais 3 nódulos. Não de uma vez, mas sim, entendeu? Bem um atrás do outro. E todos eles são conhecidos como fibroadenoma, que são nódulos benignos, que não necessariamente vão causar nenhum mal e não são câncer em si, são nódulos mesmo. Só que atualmente eu faço o acompanhamento anual, todo mês de setembro eu faço todos os exames, já que esses nódulos que eu tenho não aumentaram de tamanho, nem evoluíram, nem mudaram de lugar, nem nada parecido. Eles continuam lá na mesma posição, com o mesmo tamanho, tudo certinho, todo ano que eu vou fazer esse acompanhamento. E daí eu falei pra vocês que eu tinha 5 nódulos e eles viraram 4, né? Pois é. O que acontece é que alguns médicos, quando estão fazendo o ultrassom, encontram glândulas mamárias infeccionadas ou calcificação de alguma glândula mamária ou qualquer coisa parecida. E daí pode acontecer disso ser confundido enquanto um nódulo, e foi isso que aconteceu no meu caso. Esse nódulo apareceu um dia, então eu fiquei com esse 5º nódulo, e aí depois nos exames seguintes esse nódulo desapareceu e os médicos cogitaram a possibilidade de ser só uma calcificação na mama ou uma infecção de uma glândula mamária. Inclusive, pode acontecer muito de você, por exemplo, fazer o autoexame quando você está na TPM e notar dor ou notar alguma coisa mais durinha e tudo mais, que na real pode ser só isso mesmo, que foi o meu caso, mas o ideal é você procurar um médico e fazer o exame certinho para ter certeza. E como eu sou incentivada há muito tempo a fazer o autoexame, já estou bem ligada em como que se faz o autoexame, eu não vou necessariamente ensinar para vocês como vocês devem fazer o autoexame aí na sua casa, mas eu quero te pedir encarecidamente para que você faça o autoexame e que você faça o acompanhamento ginecológico ao menos uma vez por ano, para você ter conhecimento sobre o seu corpo e poder acompanhar e, caso vier a acontecer, poder descobrir precocemente, tratar e ficar super bem. E para você fazer o autoexame da maneira mais eficiente possível, eu tô deixando aqui no card um vídeo de uma médica ensinando exatamente tudo que você tem que fazer. E lembra aquela história que eu falei no início desse vídeo? Pois é, eu falei que ela era uma das histórias mais marcantes da acidez feminina. Mas na real, essa é com certeza a história mais marcante da acidez feminina e sempre vai ser. Quando eu fiz aquele vídeo, lá em 1900 e bolinha, eu recebi alguns meses depois um e-mail de uma leitora, que eu não vou falar o nome dela aqui porque eu não pedi autorização, me agradecendo por ter feito aquele vídeo, porque ela nunca tinha feito o autoexame e ela se sentiu incentivada a fazer o autoexame depois
depois daquele vídeo que eu contei o meu caso e tal. E ao fazer o autoexame, ela acabou descobrindo um carocinho na mama e procurou um médico e foi fazer os exames e descobriu o que que era e acabou descobrindo que era sim um nódulo pequeno, bem pequeno, e que esse nódulo era fruto de células cancerígenas. Mas que como ela descobriu muito cedo e muito precocemente, o tratamento não ia nem envolver radiologia. Ela ia fazer as químios e ia ficar tudo bem. E isso é muito doido, porque assim, eu tava insegura de fazer aquele vídeo naquela época e eu sei disso agora, porque eu tô falando disso de uma maneira muito mais tranquila do que eu falei naquele vídeo. Inclusive, vou deixar o vídeo no card aqui que vocês quiserem assistir, se vocês ficarem curiosos. Fiz, óbvio, na intenção de contar que mulheres jovens também têm câncer de mama e que existem nódulos, mas mais na intenção de contar que ninguém precisa ter medo de fazer o autoexame para descobrir ou não descobrir certas coisas, porque eu já ouvi muita gente falar assim, eu não vou no médico porque enquanto eu não descubro que eu tô doente, eu não tô doente. Mano, isso não é verdade. Então a minha intenção principal naquele vídeo era falar, mano, pode ser que você descubra alguma coisa que seja benigno, não seja nada, você só tenha que acompanhar, então faz, pelo sim, pelo não, só faz. E acabou que muito provavelmente várias pessoas fizeram, mas essa fez e descobriu um maligno a tempo de fazer o tratamento mais tranquilo e tá super bem. E daí eu vou aproveitar que eu já contei isso tudo aqui pra vocês e dizer o seguinte, homens também têm câncer de mama, viu gente? Então se você é homem e tem muito peito ou pouco peito, porque tem homem que tem peito e tá tudo bem, faz o autoexame em você também, incentiva a sua namorada a fazer o autoexame. Às vezes você pode inclusive aprender a fazer o autoexame e fazer nela, junto com ela. Seja parceiro nessas horas de cuidar da saúde também, e não só na hora de aproveitar.